Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos na nossa escola bíblica neste momento missionário. Sua família é bem-vinda nesse tempo em que vamos ser desafiados a ouvir a respeito de missões. E hoje está com a gente nosso querido amigo, companheiro, professor nosso lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, professor João Luiz Santiago. E eu quero que ele se apresente. Nós estávamos aqui antes conversando, nos conhecemos em 94, depois nos reencontramos em 98, e eu quero então deixar para que ele apresente a si, a família, e também compartilhe conosco nesta manhã a respeito de missões. E onde ele está, onde ele trabalhou, ele vai compartilhar tudo isso conosco nesta manhã. João Luiz, seja bem-vindo, muito obrigado por reservar esse tempo para estar conosco. Positivo, muito obrigado, pastor Luiz. Bom dia, irmãos da Segunda Igreja Batista aí em Bebedouro. Prazer muito grande para mim poder estar junto aqui com o Luiz, mais uma vez, depois de tantos anos, não é? Quando nos encontramos aqui em 94. E ainda aqui de forma online, poder compartilhar a palavra de Deus com os queridos da Segunda de Bebedouro. Um prazer muito grande para mim, realmente, que o Senhor nos abençoe e seja gracioso para conosco. Muito bem, como o Luiz disse, pastor Luiz disse, eu sou João Luiz, eu sou casado com a Denise, nós somos membros da MEVA, M-E-V-A, MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Esta é uma agência missionária cujo propósito, objetivo, é a exposição do nome de Jesus a povos indígenas. Por causa disso, eu e Denise trabalhamos durante 12 anos com os índios Yanomamis, no norte do Brasil, no estado de Roraima, aquele último estado ao norte do nosso país, não é? E ali trabalhamos junto a uma aldeia Yanomami, morando com eles durante esses 12 anos, onde aprendemos a língua, onde tínhamos a oportunidade de exposição do nome de Jesus, aquele trabalho muito elementar de evangelismo mesmo, estando com os índios no seu dia a dia, indo para a roça, indo caçar, trabalhando com eles, pescando, enfim, o dia a dia normal. O povo Yanomami, a etnia Yanomami, é uma das últimas etnias da face da Terra, ainda em grande parte isolada do contato com aquilo que, infelizmente, erroneamente chamamos de civilização. Isolada do contato com a sociedade envolvente, porque se eles são um grupo humano, obviamente eles são civilizados. Ainda que esse sorriso nos meus lábios aqui esteja dizendo já que é uma civilização totalmente, completamente diferente da nossa, mas nem por isso deixam de ser civilizados, não é? A aldeia de Parimiú, que foi essa aldeia onde passamos esses anos, lá em Roraima, ela fica mais ou menos a uns 300 quilômetros da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, e isso estamos falando de 1h15 de voo. Nós usávamos os serviços, os equipamentos, os obreiros da missão Asas de Socorro, que eu quero crer os irmãos conhecem, já ouviram falar da missão Asas de Socorro, usávamos os serviços dessa preciosa agência missionária, 1h15 de voo de Boa Vista até a aldeia de Parimiú. Os Yanomamis ali, um grupo que vive muito isolado mesmo, haja vista essa distância, esse tempo de viagem, não é? E nós moramos ali, e ali nasceram os nossos 2 filhos. Nós temos o Joãozinho, o João Luiz também, tem o mesmo nome que eu. Hoje o Joãozinho é casado com a Esther, eles moram aqui em Atibaia. O Joãozinho, quando solteiro ainda, se formou aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida também. Ele fez o curso de bacharel em missões e, depois de formado, ele foi para a MEVA. Ele trabalhou lá durante uns 5 anos, numa aldeia vizinha, a aldeia onde ele teve parte da sua infância. Então, apesar de um menino solteiro, com 21 anos de idade, ele foi e se envolveu com o ministério lá, aprendeu a língua, etc., né? E como solteiro, é lavar a roupa na beira do rio, cozinhar, enfim, né? E depois disso, ele foi para Anápolis, Goiás, onde fica a sede da missão Asa de Socorro, porque o Joãozinho queria fazer o curso de mecânico e também de aviação, de piloto. E Asa de Socorro é uma escola de aviação também e é uma oficina aeronáutica também. E então ele fez o curso de mecânica, teoria e prática, se formou direitinho, fez as provas
da ANAC, etc. E também ele fez a teoria de aviação, da pilotagem, não é? Nesse período de 3 anos que ele passou em Anápolis, Goiás, foi aí que ele namorou, noivou e casou com a Esther. Eles dois são membros da primeira Igreja Batista aqui em Atibaia. Eles já se conheciam antes, né? Já eram amigos antes, mas nesse período, então, as vindas dele aqui em Atibaia, eles então se casaram e foram morar lá em Anápolis, não é? E dando continuidade ao trabalho lá na missão Asa de Socorro. Ficaram ali, agora Joãozinho casado, né? Ficaram ali, então, 3 anos, voltaram para Atibaia, a igreja pediu que eles voltassem aqui para a sua igreja, não é? E hoje o Joãozinho é mecânico de aeronaves da Latam, trabalhando aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Esther é formada em terapia ocupacional, eu acho que é isso, ou fisioterapia, alguma coisa assim, e eles estão aqui na igreja, estão aqui no condomínio, eles moram aqui, bem pertinho aqui do seminário, não é? Tem 3 filhos, tem o Joãozinho, mais um João Luiz na família, não é? Tem o Joãozinho de 3 anos de idade, 3 e pouquinho, tem o Elias com 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 3 meses, 2 meses, alguma coisa assim, e agora há pouco nasceu a Maria. Maria tem 1 mês de vida, então eles têm esses 3 filhos, acabei de falar com o Luiz, eles querem ter 4, e eu acho isso ótimo como avô, Denise como avó, ótimo, quanto mais netos melhor, né? Então, para nós é uma alegria muito grande poder tê-los aqui próximo. Temos uma filha também, a filha mais nova, o Joãozinho deve ter agora seus 32, 33 anos, a Lara Luísa tem os seus 28, 29 anos, Lara Luísa é casada com o André, ambos se conheceram aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida, ambos se formaram aqui, estudaram aqui, e André e Lara Luísa hoje são obreiros, missionários, trabalhando no norte da África. Esse tem sido o ministério deles agora há 2 anos e pouco já, morando no norte da África e trabalhando com o povo lá. Essa é a nossa família. Eu e Denise, depois dos 12 anos que moramos lá em Parimiú, aldeia de Parimiú, aldeia Yanomami, onde Joãozinho e Lara Luísa tiveram uma boa parte da sua infância, não é? Eles nasceram em Roraima, obviamente, e a gente se mudou da aldeia de Parimiú com os índios Yanomamis, que ficava no oeste do estado de Roraima, e fomos para o leste, para a aldeia de Flechal, aldeia da etnia Macuxi. É uma outra grande etnia, um outro grande povo indígena aqui do nosso país, com o qual a nossa missão também trabalha. Na aldeia de Flechal, dos Macuxis, então, moramos durante 2 anos, e depois desses 14 anos, então, no estado de Roraima, trabalhando com índios, a gente veio aqui para Atibaia, a nossa missão, a MEVA, ela celebrou uma parceria com o Seminário Bíblico Palavra da Vida, então nós moramos aqui no campus do seminário, eu dirijo o departamento de missões aqui dessa casa de profetas, eu leciono na área de missões, Denise também é professora de português, então aqui no seminário nós representamos a nossa missão e fazemos recrutamento de novos obreiros. Na verdade, partindo de Atibaia, aqui do seminário, na região sudeste como um todo, esse tem sido o nosso ministério, esse tem sido o nosso trabalho atualmente. Bem, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com os queridos e verificar com os irmãos, pensando que estamos aqui num encontro de missões, eu gostaria de falar a respeito dos absolutos da obra missionária. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui a respeito de quais são as balizas, quais são as raias, quais são os limites, o que coordena a obra de missões. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, não é? E eu gostaria de ler um texto muito conhecido meu e seu, sobejamente conhecido meu e seu, não é? Eu gostaria de ler Mateus capítulo 28. E você já deve estar imaginando o texto que eu lerei. E é exatamente esse texto que você imagina, capítulo 28, a partir do verso 16. Não quero ler a partir do verso 19, mas sim
a partir do verso 16. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. A minha versão diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre, ou todos os dias, com vocês até o fim dos tempos. Gostaria de olhar para esse texto aqui e encontrar neles as balizas, ou as raias, ou os parâmetros da obra missionária. E se nós fizermos uma leitura mais atenta ao texto, ainda que ele seja um texto bastante conhecido nosso, eu vou pedir licença aqui aos irmãos para mencionar os adjuntos adnominais do texto. Mas falar a respeito disso com a Bíblia aberta, sim, por que não? E, na verdade, o que são adjuntos adnominais? Na verdade, a expressão já é autoexplicativa. Adjuntos, porque estão junto. Adnominais, do nome. Então, adjuntos adnominais nada mais são do que palavras que, colocadas próximas ao nome, próximas ao substantivo, caracterizam esse substantivo, não é? Qualificam esse substantivo. Então, eu quero fazer a leitura de novo, destacando 4 adjuntos adnominais que nós encontramos nesse texto. Você pode me acompanhar? Por favor, voltemos para a palavra de Deus, então, para lermos de novo. É um texto curto, não é? Vamos ler mais uma vez e eu vou destacar os adjuntos adnominais aqui. Mateus 28, verso 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei todos os dias. A minha versão diz sempre, com vocês até o fim dos tempos. Aqui estão os 4 adjuntos adnominais do texto, e são exatamente eles que vão mostrar para nós os absolutos da obra missionária. Na verdade, são os absolutos de qualquer obra de Deus, não apenas da obra missionária, mas nós estamos aqui num domingo de missões, então eu quero fazer alusão pontualmente à questão missionária. Quais são os parâmetros, quais são as balizas, quais são as raias, os absolutos da obra missionária. Agora, apesar de já termos lido o texto 2 vezes, antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer 2 observações com os queridos aqui. 2 observações iniciais. A primeira observação é que nós conhecemos esse texto, aqui na minha Bíblia mesmo, tem o subtítulo escrito A Grande Comissão. No arraial evangélico, nós conhecemos esta passagem como sendo a passagem que fala da grande comissão. Ora, se esse texto é chamado de grande comissão, eu quero partir do princípio que há uma pequena comissão, porque a gente precisa estabelecer aqui um ponto contrário à palavra grande aqui. Na verdade, é um adjunto adnominal também, mas que eu não quero entrar no detalhe dele, mas apenas fazer a reflexão de que, se este texto é chamado grande comissão, grande responsabilidade, grande tarefa, grande incumbência, haverá uma pequena comissão.
uma pequena incumbência, um pequeno trabalho, uma pequena tarefa. Eu quero sugerir aos queridos que essa pequena comissão, deixa eu olhar aqui na minha cola, é provavelmente Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, eu não vou ler o texto aqui agora, mas eu vou até o texto um pouquinho mais adiante. Mateus capítulo 10 é aquele episódio em que Jesus reúne os 12 e envia essa uma dúzia de homens, envia esses 12 homens para uma tarefa também. E por que eu estou chamando Mateus capítulo 10 de pequena comissão? Bom, pequena comissão porque foi dada a tarefa a apenas 12 homens. Pequena comissão. Não foi dada para todos os discípulos ou todos os crentes, trazendo para os dias de hoje. A tarefa foi dada por Jesus a apenas 12 homens. Pequena comissão. Pequena comissão também, porque o texto lá de Mateus 10 diz que Jesus os envia a apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, esses 12 homens tinham a responsabilidade de anunciar a palavra do Pai de Jesus, a palavra de Deus, para apenas os judeus. Aliás, o texto chega a dizer: não peguem nem caminhos, não peguem nem trilhos que vão dar em aldeias samaritanas. Eu quero que vocês se dirijam apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pequena comissão. Jesus não os envia a todas as nações, como diz aqui na grande comissão, a todas as etnias, a todos os povos. Não, não, não. Ele os envia apenas para os judeus. Pequena comissão. Pequena comissão, não apenas porque eram 12 homens, Mateus capítulo 10, não apenas porque Jesus os envia a apenas os judeus, mas pequena comissão também porque Jesus não vai com eles. Jesus fica em Jerusalém, mas os envia. Jesus não os acompanha. Jesus não dá a eles a assistência presencial, como nós vemos aqui na grande comissão, quando o texto termina dizendo que Jesus está todos os dias, ele afirma, né? Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Estou chamando, então, o texto de Mateus capítulo 10 de pequena comissão, contrastando com o texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, a grande comissão. Assim, deixe-me dizer aos irmãos que a missão dos 70, na verdade, a missão dos 72 que Jesus dá a 70 discípulos, ou a 72 discípulos, está lá em Lucas capítulo 10, alguns estudiosos dizem que essa também pode ser considerada a pequena comissão, porque ela também tem essas restrições que eu já mencionei aos queridos aqui. Ok, primeira observação que eu faço a respeito do texto como um todo é essa. Eu quero fazer uma segunda observação. Nos localizando no tempo, o texto de Mateus capítulo 28, que nós lemos a partir do verso 16, é um texto que retrata, que tem uma fotografia da antessala de Jesus ser assunto aos céus, não é? É o último encontro que ele tem com os seus queridos, com os seus discípulos, e o texto faz referência ao último dia dos 40 depois da morte e ressurreição de Jesus, não é? O livro de Atos dos Apóstolos, logo no seu início, nos informa que Jesus ficou entre os seus, depois de ter ressuscitado, 40 dias. Esse texto aqui, ele trata desse último dia, desse último encontro. Esse texto aqui de Mateus capítulo 28, nós encontramos, não apenas em Mateus, mas também, os irmãos sabem disso, não é? Encontramos em Mateus, mas também em Marcos, Lucas, João e Atos. Durante 40 dias, Jesus entregou a grande comissão. 5 vezes, ou 5 documentos dessas entregas estão anotadas, estão registradas na palavra de Deus. Mais uma vez, eu estou olhando aqui os meus papéis, porque eu quero fazer a segunda observação, é que cada vez que Jesus entrega a grande comissão,
ele dá uma ênfase diferenciada. Aqui em Mateus capítulo 28, a ênfase é fazer discípulo. Vão e façam discípulos. Se nós lermos lá em Marcos 16, a partir do verso 15, a ênfase é preguem a palavra, é pregação da palavra. Se formos até Lucas capítulo 24, a partir do verso 45, a ênfase que Jesus dá é o anúncio de arrependimento. Anunciem arrependimento. Se nós olharmos João capítulo 20, que é mais um registro, é mais um documento da chamada Grande Comissão, a ênfase ali é anúncio de perdão. E, finalmente, nós temos a Grande Comissão também, lá em Atos capítulo 1, verso 8. Talvez Atos 1:8 seja a Grande Comissão mais conhecida nossa depois de Mateus 28, quando Jesus dá a ênfase do fazer, ou de sermos testemunhas, ou dos seus discípulos serem testemunhas de tudo aquilo que viram, de tudo aquilo que ouviram no tempo, no ministério com o Senhor Jesus. Reparem, irmãos, que uma ênfase dialoga com a outra. Uma ênfase não contradiz a outra, pelo contrário, elas se complementam. Fazer discípulos em Mateus, pregar a palavra em Marcos, anunciar arrependimento em Lucas, anunciar perdão em João e ser testemunha em Atos. Segunda observação que eu faço, então, é que a Grande Comissão ela foi entregue por Jesus. Agora, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar um entendimento muito pessoal. Eu acredito que a Grande Comissão foi entregue por Jesus durante os 40 dias em que ele esteve ressurreto entre os seus, antes de ser assunto aos céus. Eu creio que a Grande Comissão foi dada, talvez, uma dezena de vezes, se não mais, dada a sua relevância, dada a sua importância. 5 documentos ou 5 registros ficaram para a história, ficaram para a nossa apreciação, não é? Que são os textos que nós acabamos de ver. Então, eu quero encerrar aqui as minhas 2 observações preliminares. A primeira, recordando, a primeira observação, que chamamos o texto de Grande Comissão, porque provavelmente um outro texto fala da Pequena Comissão, porque é apenas para 12 homens, porque apenas aos judeus, porque Jesus não os acompanha. Então, Pequena Comissão, a Marcos capítulo, é o texto de Mateus capítulo 10, assim como também de Lucas capítulo 10 também. Então, primeira observação, Grande Comissão por causa disso. E a segunda observação, as ênfases que Jesus dá a cada vez que ele entrega essa Grande Comissão. No caso aqui do texto que iremos olhar com mais vagar, é o texto de Mateus 28, cuja ênfase é fazer discípulo. Então, aqui eu quero olhar para os absolutos da obra missionária. Eu quero voltar meus olhos para o texto e identificar o primeiro absoluto da obra missionária, cuja o adjunto adnominal aqui marca muito claramente o primeiro absoluto, parâmetro, raia, baliza, enfim, da obra missionária. É a fonte da missão. Qual é a fonte da missão? De onde nós vamos beber, de onde nós vamos nos nutrir para irmos em direção à missão? É a fonte. A fonte é a autoridade de Jesus. Vejam o texto aí, irmãos. Verso 18. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quais serão as nossas estratégias? Quais serão as nossas metodologias? Em que nós nos estribaremos, nos apoiaremos para a realização da missão, da obra de Deus, da obra missionária? A autoridade de Jesus. É em nome de Jesus que nós vamos fazer a missão. Aí alguém pode perguntar, mas que autoridade seria essa? Bom, a autoridade do Criador. Eu convido você a abrir lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, por favor.
Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis 1, 26, diz assim: então, ou seja, depois que Deus fez céus, terra, mares, vegetação, animais, aves, peixes, então, depois de ter feito tudo, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O texto aqui de Gênesis 1, 26 a 28, especialmente o verso 28, está falando daquilo que tecnicamente é conhecido como o mandato cultural. Que coisa interessante, não é? A primeira tarefa que o homem tem, a primeira palavra que Deus entrega ao homem é uma palavra missionária. Repararam isso? Não é uma palavra missionária em termos salvíficos, em termos redentivos, mas é uma palavra de missão. Deus deu ao homem essa gerência, esse cuidar de toda a terra. Mas sim, o que eu quero enfatizar é o verso 26. Estamos falando da autoridade de Jesus. O verso 26 diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos quem? Façamos nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vejam a presença clara, óbvia, da verdade da Trindade, a presença clara, óbvia de Jesus na criação, criando tudo, criando todos. Então, essa é a fonte de onde bebemos para a realização da nossa tarefa missionária. Toda a autoridade de Jesus, a autoridade do Criador, a autoridade daquele que deu um mandato cultural. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, dando a ordem ao homem de cuidar da criação e das criaturas feitas por Deus. É por isso que Jesus tem condição de dizer, então, no verso 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim, eu não vou deixar de falar aqui, obviamente, é a autoridade daquele que venceu a morte. Jesus está aqui no 40º dia, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. É o único líder religioso que está vivo até hoje, não é? Você pode olhar todos os blocos religiosos existentes no mundo hoje e os que haviam no passado, todo líder religioso, de todo bloco religioso, se encontra morto. Mas tem uma religião cujo seu líder, o seu fundador, está vivo. É o Senhor Jesus. É o cristianismo que tem como líder Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é por isso que Jesus tem condição de dizer: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E olhando para o texto, eu quero falar agora, então, do segundo absoluto da obra missionária. O primeiro é a fonte da obra. A fonte da obra é a autoridade de Jesus. Vejam que o texto termina: Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada, o verso 18 termina, não é? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, na minha versão, o verso 19 começa com essa colocação, uma conjunção explicativa. Portanto, em razão disso, em consequência disso, por causa de toda a autoridade que eu tenho nos céus e na terra, vejam o que Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. O segundo absoluto da obra missionária é o objetivo da missão.
Qual é o objetivo da missão? Onde devemos chegar com essa missão? O texto diz que devemos ir a todas as nações. Por causa da autoridade de Jesus, que é a fonte da missão, nós devemos ir em direção a todas as nações. Agora, é necessário deixarmos muito claro algo aqui. A palavra nações, ou a palavra nação, que encontramos especialmente no Novo Testamento, ela não tem o sentido de entes geopoliticamente organizados. Nação como sendo aquele ente que tem bandeira, que tem hino, que tem brasões, que tem símbolos. Não, não, não. A palavra nações aqui no texto é a palavra etnia. É a palavra que faz referência a um grupo de povo, a um grupo de gente com características muito ímpares, que dão uma conotação de um grupo de pessoas diferente de outros grupos. Por exemplo, se nós pensarmos aqui no nosso país, no Brasil, um país de dimensões de continente, não é? Dimensões continentais. Nós temos, pensando em termos indígenas, muitas etnias. Cerca de 300 etnias indígenas estão dentro das fronteiras do país ou da nação chamada Brasil. Se nós nos dirigirmos ao sul do Brasil, especialmente ao sul do Brasil, nós vamos encontrar pequenas cidades, nós vamos encontrar colônias muito fortes, muito claras de outras nações. Há pequenas cidades no sul do Brasil cuja língua falada no cotidiano, no comércio, etc., não é o português, é o alemão, é o francês, é uma outra língua, é o polonês. Por quê? Porque a colônia é muito forte desses países. Então, eu estou dizendo que nós encontramos grupos étnicos dentro de fronteiras de nações, de países. Jesus está dizendo aqui, eu quero que vocês se dirijam a todas as etnias. É o objetivo da obra missionária. O objetivo da obra missionária não é que alcancemos os nossos parentes ou os nossos vizinhos. O objetivo da obra missionária, sim, é aqui, mas é também ali e é também além. O objetivo é as gentes do mundo. São os grupos de povos do mundo. E para que alcancemos os grupos de povos do mundo, precisamos beber e com constância da fonte que é a autoridade de Jesus. E nós podemos pensar, e eu falei aqui da comparação com Mateus capítulo 10, sim, agora eu quero ir para Mateus capítulo 10. Ao olharmos para Mateus capítulo 10, nós vamos ver muito claramente que o objetivo que aqueles 12 homens tiveram foi um objetivo bastante reducionista, não é? Muito pequeno, geograficamente, etnicamente, culturalmente, muito pequeno. Eu quero ler Mateus capítulo 10, a partir do verso 5. Jesus enviou os 12, Mateus capítulo 10, a partir do verso 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Muito claro o texto, não tem uma área aqui nebulosa ou cinza. Pequena comissão, porque Jesus os envia apenas aos judeus. Mas olhando Mateus capítulo 28, Jesus envia os seus a todas as etnias, a todos os grupos de povos da face da terra. Eu tenho anotado aqui, irmãos, uma definição do que seja um grupo de povo. Olha aqui. É um agrupamento humano significativo, constituído de pessoas com consciência de afinidades comuns entre si. Eu vou repetir, é um agrupamento humano significativo, constituído de pessoas com consciência de afinidades comuns entre si. Ora, a missiologia aqui no Brasil definiu alguns grupos de povos que há dentro do Brasil menos evangelizados,
nós chamamos os segmentos da sociedade menos evangelizados. E não por coincidência, absolutamente, são pequenas etnias. São indígenas, são quilombolas, são ciganos, são pessoas as mais ricas das ricas, são as pessoas as mais pobres das pobres. Vejam, é um segmento mais social, é mais econômico do que social ou étnico-social, né? Mas sim, são grupos de povos, são ciganos que precisam ser alcançados, estão próximos de nós, são imigrantes, são pessoas com deficiência auditiva. É por isso que tem muitas igrejas que têm uma frente ministerial específica para pessoas com essa limitação auditiva. Uma porcentagem muito mínima, muito pequena desses brasileiros, no caso, são crentes em Jesus. A grande maioria não conhece o Senhor, porque não há frente ministerial em relação a eles. Vejam, segmentos, grupos de povos, pouco ou quase nada evangelizados. Jesus está dizendo aqui para mim e para você: se dirijam a todas as nações, a todas as etnias. Obviamente, apenas para aliviar minha consciência aqui, para que alcancemos todas as etnias, nós precisamos ingressar nos países, nas nações geopoliticamente organizadas. Porque as etnias estão presentes onde? Dentro de países, não é? Dentro de nações. Mas a ordem de Jesus, ou o segundo absoluto da obra missionária, é muito claro. O objetivo é que nos dirijamos a todas as etnias. Precisamos alcançar as pessoas aqui, repetindo, aqui, ali e além. E há condições de ser feito isso. Por quê? Porque faremos o trabalho em nome de Jesus, na autoridade dele. Vamos usar estratégias? Claro. Vamos usar metodologias? Claro. Fazemos planejamentos, orçamentos? Sem dúvida. Isso que está em cima do nosso pescoço foi Deus quem nos deu, não é? A nossa inteligência, criatividade, perspicácia, perspectivas, sacadas. Vamos usar tudo isso, mas faremos o trabalho debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Muito bem, seguindo em frente, então, aqui, eu vou para o terceiro absoluto da obra missionária. O primeiro absoluto da obra missionária, ou parâmetro, ou baliza, é a fonte, é toda a autoridade de Jesus. O segundo absoluto é o objetivo da missão, que nós nos dirijamos a todas as nações. O terceiro parâmetro, o terceiro absoluto da obra missionária é o conteúdo da missão. O que vamos fazer quando estivermos envolvidos na missão, realizando-a? Qual é o conteúdo a ser entregue? O texto é claro a respeito disso. Eu estou olhando aqui o verso 19 para entrar, então, no verso 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, irmãos. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O terceiro absoluto da obra missionária é o conteúdo da missão. E o conteúdo da missão é que nós ensinemos às pessoas tudo o que Jesus ordenou. Eu preciso reduzir aqui a minha velocidade, porque nós encontramos um probleminha técnico nesse conteúdo. Se o conteúdo da missão é ensinar as pessoas a obedecerem a tudo aquilo que Jesus ordenou, é necessário que eu e você obedeçamos. É necessário que eu e você façamos tal coisa, porque senão incorreremos naquele ditado popular, lamentável ditado popular que há no nosso país. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu quero voltar para a pequena comissão, porque quando nós olhamos aqui Mateus 28, a grande comissão, tem uma novidade completa aqui. Jesus deseja que nós ensinemos as pessoas a obedecerem a ele. Eu estou voltando aqui para Mateus capítulo 10.
estou voltando para Mateus capítulo 10, porque eu quero prestar atenção nos verbos da pequena comissão. A pequena comissão tem 5 verbos, 5 ações dos 12 discípulos que precisavam ser executadas. Eu quero ler, então, começando do verso 5 de novo. Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Vejam o verso 7, irmãos. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Que coisa! Porque a grande comissão, Mateus capítulo 28, tem um plus, tem um up, tem um extra, tem um verbo que não aparece na pequena comissão. Na pequena comissão que nós acabamos de ler, os verbos são pregar, curar, ressuscitar, purificar, expulsar. Na verdade, aqui é exorcizar, não é? Expulsar demônios. Pregar, curar, ressuscitar, purificar, exorcizar. 5 verbos. Mas quando olhamos a grande comissão, nós encontramos um verbo diferente. O verbo ensinar e ensinar a obedecer. Oh, que desafio, não é? Como é que eu vou ensinar as pessoas a obedecerem ao Senhor se eu próprio não o fizer? Se eu próprio não obedecer? Aqui nós temos, então, um probleminha técnico, não é? Nenhum discípulo reproduz discípulo se não for um discípulo. Nenhuma ovelha pare outra ovelha, nenhuma ovelha gera outra ovelha, a não ser uma ovelha madura para parir, para gerar novas ovelhas. Quem gera ovelhas não são pastores, não são missionários, não são presbíteros, diáconos, líderes da obra de Deus. Não são essas pessoas que parem novas ovelhas. Quem faz isso são outras ovelhas maduras, aptas a gerarem novas ovelhas. Põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui. Somos nós, todos nós, inclusive estes, pastores, missionários e líderes da obra do Senhor. Como é que eu vou ensinar as pessoas a obedecerem ao Senhor, que é absoluto da obra missionária? Como é que eu vou ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus se eu próprio não o fizer, não obedecer? Eu creio que cabe a cada um de nós uma autorreflexão, não é, irmãos? Até que ponto eu estou comprometido, não com a obra de Deus, até que ponto eu estou comprometido com o dono da obra, com o Senhor da obra, até que ponto eu estou comprometido com Deus. A gente pode até encontrar pessoas que estão preocupadas com o envolvimento na obra de Deus, mas o rio corre para o mar. Envolvimento na obra de Deus é consequência de envolvimento com o próprio Deus. Não há envolvimento na obra sem estarmos envolvidos com o Deus da obra. Isso é impossível. O que há é verniz, não é algo substancial. Cabe uma autorreflexão minha, particular, minha, do João Luiz, não sobre minha esposa, não sobre meus filhos, não filhos a respeito de pais, não a respeito do outro. Cabe uma autorreflexão de cada um de per si. Eu tenho obedecido? Eu estou apto a gerar novas ovelhas, reproduzir novos discípulos? Só reproduz novos discípulos aquele que o é.
aquele que é discípulo. É interessante como a palavra de Deus, ela amarra as coisas, as verdades, de tal forma que nós temos que nos voltarmos para o Senhor. Porque, como disse o salmista, se não fosse o Senhor. Não temos condições, humanamente falando, não temos condições. É por isso que precisamos nos apegar ao Senhor, para nós estarmos envolvidos, para estarmos envolvidos na obra do Senhor. É preciso bebermos da fonte, toda a autoridade de Jesus. Agora, irmãos, quando eu falo aqui toda a autoridade de Jesus, eu não estou falando de ufanismo, eu não estou falando de triunfalismo, como a gente vê em muitas situações ou contextos ditos gospel. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de estarmos envolvidos a tal ponto com Deus, que temos, sim, a autoridade do Senhor para realizarmos a sua obra. A fonte de onde bebemos não são estratégias, não são estudos, não é teologia, não é nada disso. É a autoridade de Jesus. Essas outras coisas são acessórias, elas colaboram, elas ajudam, mas o essencial, a autoridade de Jesus. Essa é a fonte da missão. O objetivo da missão é que nos dirijamos, é que encontremos pessoa de toda língua, pessoa de todo povo, pessoa de toda cultura, de toda tribo, gente de todo lugar. Esse é o grande objetivo da obra missionária, da missão. O conteúdo da missão é que eu e você ensinemos as pessoas a obedecerem ao Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui com grande temor e tremor. Eu estou voltando meus olhos aqui para Mateus capítulo 10. Os verbos pregar, curar, ressuscitar, purificar e exorcizar. Com licença, irmãos. É muito mais fácil fazer isso. Ou praticar esses verbos. É muito menos complexo estes do que obedecer ao Senhor. E ensinar a obedecer é um grande desafio. A maneira de ensinarmos as pessoas a obedecerem é obedecendo. Por isso a autorreflexão é necessária. Chegando para o final da nossa reflexão aqui, eu quero olhar para o quarto absoluto da obra missionária, que está aí ligado ao quarto adjunto adnominal. Assim, irmãos, em tempo, eu quero voltar um pouquinho para o verso 19. Eu acabei deixando de mencionar algo importante aqui. O verso 19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, a minha versão, ela diz: vão e façam. O imperativo está nos dois verbos. Tem algumas versões da palavra de Deus cujo imperativo a gente percebe bem, trazendo para a língua portuguesa, apenas no fazer discípulos. E há aquelas pessoas que defendem que o imperativo é esse somente. É que nós façamos discípulos. Não, não, não. O imperativo é que nós saiamos também. O imperativo é que nós nos dirijamos também. O imperativo é que nós nos desloquemos também e façamos discípulos. Tem pessoas que até chegam a dizer: em indo, façam discípulos. Não, eu não concordo com isso. Nós precisamos ir, porque, se você prestar atenção, aqui é um lugar onde há boa exposição da palavra de Deus. Mas ali e além, e eu estou usando as duas expressões, ali e além, tanto geograficamente, quanto culturalmente, quanto etnicamente, quanto linguisticamente, aqui e ali, há pouca exposição do nome de Jesus. Precisamos nos dirigir a eles, fazermos o trabalho aqui, e sim, há pessoas que, por causa de limitações de idade, condição de saúde, não podem sair para ali e para além. Precisam fazer o trabalho apenas aqui.
Louvado seja Deus por isso. Porque para cada homem na frente, no fronte de batalha, é necessário 10, 11, 12 aqui. Para que haja pessoas lá no campo missionário, seja ele qual for, fazendo a obra de Deus, é necessário que haja uma retaguarda de suprimento, de oração, de apoio moral, de sustento, enfim. E essas pessoas que ficam aqui, que façam o seu trabalho aqui. E façam por onde os que estão ali e além causem transformações em nome de Jesus, exponham o nome de Jesus para que a salvação chegue em antros de trevas que há pelo mundo afora. Muito bem. Quero então entrar aqui no quarto e último absoluto da obra missionária. Eu vou fazer aqui uma recapitulação. O primeiro absoluto da obra missionária é a fonte da missão, toda a autoridade de Jesus. O segundo absoluto da obra missionária é o objetivo da missão, ir a todas as nações. O terceiro absoluto da obra missionária é o conteúdo da missão, ensinar tudo, ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E o quarto absoluto agora é o apoio na missão. Como é que vamos realizar esse trabalho? Qual é o apoio? Qual é o sustento que nós teremos? O verso 20, estou olhando para ele, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei todos os dias com vocês até o fim dos tempos. O apoio é nada mais, nada menos do que a própria presença de Jesus. Louvado seja o Senhor. Não estamos sozinhos nisso, absolutamente. Não há lacunas de ausência de Jesus conosco. Ah, sim, na pequena comissão de Mateus capítulo 10, ou de Lucas capítulo 10, a missão dos 70, ou a missão dos 72, lá eles estavam sozinhos. Sim, eles estavam sozinhos. Na grande comissão, aqui está Jesus. Eu estou fechado com vocês. Contem comigo. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está conosco. 1 Coríntios, capítulo 3, 9, 1 Coríntios 3, 9, exatamente, diz que de Deus nós somos cooperadores. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Porque Deus opera comigo e com você. Na obra de exposição do nome do seu Filho, na obra de proclamação do ápice do amor de Deus na pessoa de Jesus, nós somos cooperadores de Deus. Deus trabalha comigo e com você para que tal ocorra. Nós trabalhamos com Deus, nós não trabalhamos sozinhos, absolutamente. Os nossos ombros roçam com os ombros do próprio Deus, do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo de Deus, porque dele nós somos cooperadores. A palavra cooperador, lá em 1 Coríntios 3, 9, é colega de trabalho. É aquele que está junto, operando com. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse companheirismo de trabalho está presente aqui na grande comissão. Eu estarei todos os dias com vocês até o fim dos tempos. A tarefa é enorme, a tarefa é grandiosa demais. Mas não por isso ela sofrerá interrupção. Pior, ela deixará de ser feita. Absolutamente. De jeito nenhum. Ela será feita. Ela tem sido feita. Aliás, o livro de Apocalipse nos diz que ela será completada. Porque diante do Senhor, do trono, do Cordeiro, estarão pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Isso é palavra de Deus. Então, em última análise, em última instância, os planos do Senhor, claro, não serão frustrados. Mas ele sim aguarda o meu engajamento, o seu engajamento, que nós nos juntemos ao Senhor, porque ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos, aqui estão as balizas, as raias, os parâmetros,
os absolutos da obra missionária. Agora, quando nós nos voltamos para o verso 16, a gente tem umas informações estranhas aqui. Diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Vejam que aqui temos apenas 11 discípulos. Não temos 12, porque um aí pegou um desvio, pegou outro caminho e já não é mais do Senhor. Vejam aqui, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu quero montar essa cena aqui, porque os 11 discípulos, eles estão aqui não apenas uma dezena mais um. A presença aqui talvez seja de uma centena de discípulos de Jesus, ainda que o texto faça referência apenas àqueles 11, antes 12, mais próximos de Jesus. Mas é muito provável que aqui no Monte das Oliveiras, o livro de Atos nos informa que esse era o lugar onde os discípulos, ou este é o lugar onde fora feita a combinação para que se encontrassem com Jesus. Eu estou abrindo aqui o livro de Atos e não estou achando aqui, mas Atos capítulo 1, isso, verso 12, Atos 1, 12. Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles estão no Monte das Oliveiras. Não apenas 11 homens. Provavelmente uma dezena de discípulos de Jesus. De seguidores mais firmes, mais fiéis do Senhor. Vejam, o verso 17 diz, quando viram Jesus, adoraram a Jesus. Mas o texto diz que alguns duvidaram. Como assim? Alguns estão duvidando que seja Jesus que está ali. Eu não sei, talvez alguns discípulos estivessem mais afastados e estão tentando olhar por cima do ombro de outras pessoas que estão à sua frente. E tem gente coçando a barba e pensando, mas você acha que é Jesus? Não sei, é parecido, né? Mas não sei se é Jesus. Não sei. Vejam, o texto está informando, quando viram Jesus, verso 17, o adoraram, mas é um advérbio em consequência disso, dessa dúvida, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Aí entramos no verso 18. A minha versão diz que, então, em razão disso, por causa do ceticismo, por causa da dúvida, por causa da interrogação, então, Jesus aproximou-se deles e disse, entregou a grande comissão. Eu termino a minha palavra aqui, irmãos, dizendo que a ação de aproximação de Jesus dos seus discípulos, hoje, a ação de aproximação de Jesus de mim e de você é a ação de Jesus, ok? E a ação de permanecermos próximos de Jesus é sua, é minha. A ação de aproximar-se é de Jesus. A ação da permanência é minha e sua. Eu termino a minha palavra aqui pergunta de caráter muito pessoal, muito particular, muito ímpar. Estamos próximos de Jesus? Andamos perto de Jesus? Porque a grande comissão foi entregue por Jesus a partir do momento em que ele se aproxima dos seus. Eu e você faremos a obra do Senhor à medida que nos fizermos, nos tornarmos, quisermos estar próximos de Jesus. Essa é uma ação sua, essa é uma ação minha, de cada um de nós.
Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia e graça, muita graça. Ele tem tido, não é? Que Ele seja gracioso para conosco. E que eu e você queiramos estar próximos de Jesus, para que realizemos a sua obra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos por esses absolutos da obra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus entregou a nós. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a realizarmos a tua obra. Inicialmente, primariamente, eu e meus queridos aqui, estando próximos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos próximos de Ti. Nós queremos crer, nós cremos que há muitas ações do Senhor para aproximar-se de nós. Eu diria que esse tempo aqui nosso, essa reflexão bíblica, é um movimento de Jesus se aproximando de nós. Que queiramos permanecer assim, dia a dia, próximos do Senhor, para que possamos, então, realizar a obra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Seja gracioso para conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Muito obrigado, pastor Luiz, pela oportunidade, preciosa oportunidade de estarmos juntos aqui. Um grande abraço para o querido, um grande abraço para as suas ovelhas, Segunda Igreja Batista em Bebedouro. Deus os abençoe. Em meu nome, em nome de Denise, encerro a minha palavra aqui. Grande abraço. Amém. Obrigado, João Luiz. Um abraço nosso também ao irmão e à família. Que Deus continue usando. E assim que tivermos oportunidade, gostaremos de tê-lo aqui conosco, juntamente com a Denise, também ministrando. Um prazer, será um prazer. Presencialmente aqui para nós. E a todos que puderam acompanhar esse nosso tempo, que Deus abençoe. E todos são convidados a estarem conosco em outros momentos, presencialmente, se Deus assim nos permitir, em breve, e também online, por meio do nosso canal. Que Deus abençoe, muito obrigado e fiquem todos na paz do Senhor. Grande abraço, irmãos.